Graça do Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, graças te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, muito obrigado que o Senhor venha trazer uma palavra de revelação para o coração daqueles que estão me vendo e me ouvindo. Que eu venha ser um canal usado por Ti. Joga por terra todo o impedimento, nos dê entendimento da Tua palavra, Pai, porque o Apocalipse, Pai, é a Tua revelação para os nossos corações e para o nosso espírito. Desde já quero Te agradecer, Deus. Amém. Queridos, tudo bem? Tudo na paz? Eu já quero te agradecer por estar aí mais uma vez me ouvindo, me vendo, divulgando. Divulga o YouTube, fala sobre o Apocalipse. Algumas pessoas me perguntaram, que negócio é esse de se falar 7 temas e é como se tivesse lido a Bíblia toda? Quer dizer que se eu souber os 7 temas, eu li praticamente a Bíblia toda? Não é bem ler a Bíblia toda, é você entender a Bíblia toda. Então, a partir do momento que você conhece os 7 temas, você entende a Bíblia toda. É como se fosse um livro com começo, meio e fim. O Apocalipse é o fim dessa história. Porém, se você não souber do começo, do meio, você não vai entender o fim. É como se você pegasse um filme e visse o final do filme. Se você não entendeu o começo, você não vai dar muita importância, nem vai entender o filme. Entendeu? Por que muitas pessoas não entendem o Apocalipse? Porque elas não conhecem a história de Jesus, a história da igreja, a história do povo de Israel. Elas não conhecem a história da criação. E quando as conhecem, o problema todo é que elas a ignoram. E muitas vezes não só ignoram, como também não acreditam. Então, se você não acredita numa história, como é que tu vai acreditar no final dessa história? Então, é por isso que o Apocalipse não é algo tão fácil de se entender. Bora lá, nós começamos a falar que para se você entender a Bíblia toda, até chegar ao Apocalipse, você precisa entender 7 temas, os 7 temas principais. E nós começamos a falar sobre o Deus triuno. Ou seja, o primeiro tema principal da Bíblia, se você ler a Bíblia, tu vai entender que a Bíblia ela tem 7 temas principais. E o primeiro tema principal da Bíblia é o Deus triuno. Aí muitas pessoas me perguntaram nesses dias, vem cá, ó, na Bíblia, a gente sabe que o tema principal é Jesus. Por que você colocou Deus triuno e não colocou Jesus? Porque Jesus está incluído no Deus triuno. Só se você falar só Jesus, você vai estar tirando o papel principal também do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o Pai, Criador. Você vai tirar também o papel principal também do Espírito Santo, entendeu? Que também é o protagonista dessa história. Então, Jesus, ele é o personagem principal desse livro. Porém, existe o Pai que criou as coisas, criou os céus, criou a terra. E existe o Espírito Santo que estava ali, ó, nos bastidores, na direção, cuidando, criando, fazendo com que a história tivesse vida, amém? Então vamos lá. O segundo tema, o primeiro é o Deus triuno. O segundo tema principal da Bíblia é a criação. Se você ler a Bíblia toda, o que mais vai se falar também é do Deus Criador, é da criação de Deus. Então, Deus, você vai ver, quando eu falo criação aqui, eu não só estou dizendo só sobre a criação dos céus, da terra. Não, eu estou falando de toda a criação, incluindo o homem, os anjos. Tá entendendo? Então, toda a criação está na Bíblia e é um tema principal. Por que é um tema principal? Porque Deus ele quer que o homem entenda que quem criou tudo foi Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os 3 estavam ali na construção. Aí você, eu não entendi muito sobre o Deus triuno. Como é que é essa coisa do Deus triuno? Deus é um só, que se manifesta em 3. É como se você pegasse a água e essa água ela tem 3 formas: gasoso, líquido e sólido. Gasoso, líquido
e sólido, ou seja, transformar tudo não são água, não é a mesma coisa? Então, é mais ou menos isso. O Deus triuno, ele é o único Deus que se manifesta em três. Em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entendeu? É como se também você pegasse uma melancia, né? Eu vi isso aí, uma ilustração, no encontro que eu fui, participei, e um amigo meu chamado Emerson, com certeza ele deve estar me vendo, ele falava sobre a melancia. Existe uma melancia. A melancia, você divide ela em três partes. Aí você faz aqueles, né, corte da melancia. Porém, você não só quer melancia, você também quer beber o suco da melancia. Ou seja, a melancia, Deus é como se fosse a melancia inteira. Quando você corta a melancia, é como se fosse Jesus. E quando você bebe o suco da melancia, só o suco da melancia, é como se fosse o Espírito Santo. Ou seja, é uma coisa só. Vem de uma única fruta. Ou seja, Deus é um ser só, é onde se manifesta em três. Não é difícil de entender isso. É por isso que nós não podemos colocar como tema principal da Bíblia só Jesus. Porque aí a gente esquece que a Bíblia, no todo, ela se manifesta, o Deus dentro da Bíblia se manifesta em três. Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que muitas igrejas aí não aceitam o Espírito Santo como o Senhor trabalha. E muitas vezes também, muitas igrejas não entendem também a soberania de Deus, quer questionar Deus. Então muitas vezes fica no meio termo. Então quando você entende Deus como Deus triuno, que se manifesta em três, fica mais fácil de você entender os desígnios de Deus. Aleluia. Como eu estava dizendo, o primeiro tema é o Deus triuno. O segundo tema, a criação. E como Deus ele fez a criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante que tem um ponto aí. Esse ponto aí provavelmente milhões e milhões de anos se passaram. Deus, tudo que ele faz é perfeito. Certamente quando ele criou a terra perfeita, linda. O que aconteceu então? Por que começa numa história já com a terra toda devastada, sem forma e vazia? Provavelmente os teólogos falam que aqui antes do reino vegetal havia um reino mineral. Que reino mineral é esse? Onde o ouro, os diamantes eram visíveis. Nos lugares altos, as pessoas podiam se andar por esses lugares. E o que aconteceu? Com a queda de Lúcifer, que era um anjo, ele caiu e com certeza aconteceu uma catástrofe, né? Aconteceu algo na terra onde tudo que estava em cima foi para baixo. Tudo que estava em cima foi para baixo. Tanto é que onde você encontra o petróleo? Nas profundezas. Se você encontra o petróleo, você vai entender que petróleo é o quê? É fósseis de animais. Ué, esses animais foram mortos. Por que eles foram lá para baixo? É porque tudo que estava em cima foi para baixo. Aonde você encontra ouro? Aonde você encontra diamantes? Com certeza na parte de baixo. Então significa que tudo que estava em cima foi para baixo. Ou seja, havia algo em cima que quando aconteceu essa catástrofe, foi para baixo. Entendeu? E a terra ficou sem forma e vazia até a reconstrução da terra. Jesus, o Pai, o Criador, e o Espírito Santo, eles reconstruíram a terra para fazer um projeto. Vamos lá. Quando Deus criou os anjos perfeitos. A palavra justiça vem de algo justo. Então havia justiça na terra. Havia justiça no céu. Havia justiça no universo. Ou seja, tudo era justo, perfeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que você começou a falar de justiça? Porque quando Deus criou os anjos, Deus criou todos perfeitos e justos. A palavra justo lembra-se de um parafuso. Você pega um parafuso e uma porca, e se esse parafuso for maior, ele não é justo. Se ele for menor, também ele não é justo. Ele é folgado. Então justo, dá para entender que é nada sobrando, nada faltando. Justo, perfeito, que encaixa. Então a palavra justo vem de algo que está perfeito. Nada sobrando, nada faltando. Dá para se entender agora porque o símbolo da justiça é uma mulher com os olhos vendados,
Ou seja, sem parcialidade, é uma pessoa imparcial. A justiça é imparcial, ela não pode ter parcialidade. Infelizmente no Brasil, né, a gente vê que a justiça vale mais para os ricos. Os pobres, né, infelizmente, há uma parcialidade nisso aí. Mas a justiça, você vê que é uma mulher com os olhos vendados. Interessante que ela segura uma balança. Se ela segura uma balança, e a balança você vê que não tem peso. A balança está sem peso nenhum, ou seja, nada faltando, nada sobrando. Ou seja, igual para todos. A justiça é igual para todos, né? Então Deus, quando Ele fez os anjos, Deus fez todos justos. O problema todo é que aconteceu algo que essa justiça acabou tendo problema lá. Quem foi? Lúcifer. Lúcifer provavelmente ele era enviado aqui para a Terra para cuidar desse reino aqui, junto com uma terça parte dos anjos. Ele praticamente era o quarto na hierarquia lá no céu, onde ele cuidava dos anjos, né? Uma terça parte dos anjos. Provavelmente ele com esse poder todo, certamente ele se envaideceu e quis ser maior do que Deus. A Bíblia fala que ele tentou tomar o trono de Deus e foi lançado, foi jogado por terra. Ou seja, viu uma estrela cair. Provavelmente, Satanás, quando ele caiu, aconteceu essa catástrofe no universo e aconteceu aqui na Terra isso também, onde destruiu tudo que estava aqui. Então, o que você entende-se por isso? O que entende-se por isso? Entende-se que por que Deus não matou Satanás? Por que Deus não matou a sua criação? Logo resolveria o problema. O problema está aí. Porque Deus, Ele é um Deus justo, perfeito. E se Ele matasse Satanás de uma hora para outra, certamente ele se tornaria injusto. E ele poderia ser questionado pelos anjos que ficaram. Pelo 2/3 dos anjos que ficaram lá no céu. Ué, o Senhor é covarde, o Senhor nem deu tempo de ele se explicar, não sei o quê. Então, de uma certa maneira, ia haver um medo, um temor no céu. E esse temor não é o que Deus ele não precisa do teu amor. Ele quer conquistar o seu amor. Ele não precisa de nós. Ele quer conquistar a gente. Então aí que está o segredo, o grande amor de Deus. O grande amor de Deus está em ser justo. E por ele ser justo, ele precisou resolver esse problema todo através do amor e também com a sua justiça e com a sua hierarquia, com o seu poder. Então havia um problema sério no céu para se resolver. Que problema era esse? Os anjos. Os anjos precisavam ver agora o próprio Deus. Então, quando Deus jogou Satanás por terra, Deus agora ele tinha um projeto. Primeiro, de restaurar sua justiça no céu. Algo que ficou faltando. Ou seja, se uma terça parte dos anjos saíram, significa que uma parte do céu ficou vazia. Ou seja, ficou vazia. E Deus precisava preencher isso, porque Ele é justo, Ele é perfeito, Ele não gosta de ver nada que esteja faltando. Uau! Já começou a entender os mistérios de Deus? Outra coisa que é interessante, o Senhor expulsou Satanás, tirou a sua glória, porém ele continuou ainda tendo acesso. Por quê? Porque de uma certa maneira Deus precisava mostrar para os anjos o seu poder e a sua autoridade e quem realmente mandava. Para isso, Deus ele não podia matar Satanás de uma hora para outra. Ele precisava mostrar a sua justiça e o seu poder. É como se Deus pegasse, é como se nós pegássemos uma pessoa muito forte, que sabe lutar muito, um exemplo, um Anderson Silva, e colocasse um anãozinho. Com certeza, né, é impossível de você não imaginar que aquele homem forte, que conhece todas as artes marciais, não vai destruir, não vai acabar com um anãozinho. Não é que o anãozinho não tenha poder, só se tiver com uma arma ou algo desproporcional à sua força. Porém, é injusto isso. Tanto é que quando uma pessoa vai lutar, ela praticamente tem que ter o mesmo peso e a mesma altura, as mesmas medidas. Então, por isso que eles se pesam antes de lutar. Porque tem que ter pesos iguais. Porque tem que haver justiça. Ou seja, lembra da balança? Tem que haver justiça. Então, Deus não podia matar o Satanás.
Porque ia haver injustiça, ia haver covardia. O que Deus fez? O que Deus fez, querido? Ele falou assim: Satanás, entenda, eu vou fazer um ser que é menor do que você em questão de poder, porém terá mais autoridade que você e terá mais poder do que você quando eles estiverem cheios de mim. Uau! Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança. Qual foi o propósito de Deus então criar o homem? É mais uma criação, está falando sobre a criação. Então Deus cria o homem. Deus tem alguns projetos para criar o homem. Primeiro, Deus queria revelar sua natureza através do homem para os anjos e para o próprio Satanás entender quem é Deus. Benigno, amoroso, bondoso, fiel. Deus, os anjos não conheciam a sua natureza. Quando Deus criou o homem, também criou para preencher algo que ficou vazio no céu. Ou seja, uma parte da criação que foi tirada dos céus por causa do pecado, por causa do erro, e Deus precisava preencher esse lugar, porque Deus é justo, Ele é perfeito. Nada faltando, nada sobrando. Olha que interessante. Deus, quando criou o homem também, Ele cria a sua imagem e semelhança para mostrar também ao próprio Satanás que ele é tão poderoso que ele não precisa nem sequer tocar em Satanás para fazer justiça. Amigo, quero te dizer uma coisa que você vem entender. Deus, ele é misericordioso. Mas por que Satanás não teve perdão? É porque ele já conhecia o melhor. O homem, Deus ainda teve que fazer um projeto de salvação porque o homem não conhecia o todo de Deus. Deus, ele quer te mostrar o melhor. E outra coisa, é porque também Satanás, ele era espírito. Apenas. Ele não tinha um corpo. Deus, ele fez algo para a tua vida que você vai amar sempre. Porque ele te deu um corpo aonde vai ser transformado na glória. Entenda o que eu estou querendo dizer. Você não é qualquer um. Todos nós fomos transformados. Todos nós, ninguém está aqui à toa, ninguém nasceu à toa. Todos que nascemos com um propósito, com um objetivo. Deus tem um propósito para a sua vida. Quando Deus criou o homem, Deus criou com propósitos. Deus não criou o homem simplesmente por criar. Deus criou o homem com propósitos. Propósito para ser a sua imagem e semelhança na terra, para adquirir a sua autoridade aqui na terra, subjugar os homens, subjugar os anjos, os demônios caídos, subjugar a terra, os animais, tudo que está nela. Ou seja, nós temos essa autoridade. O problema é que Satanás, vendo isso, destruiu os planos de Deus em um dado tempo, em um momento. Porém, Deus, ele sabia já que tudo ia acontecer. Ele não revelou também tudo ao homem, como também não revelou tudo a Satanás. Deus, ele é Deus que tem sempre uma carta na manga. Ou seja, Deus é um Deus sábio, poderoso. Ele já sabia, né, do futuro. Mas por que Deus ele precisa desse tempo todo? Porque Deus, ele precisa ensinar aos anjos. Deus não queria que os anjos ficassem lá no céu com um certo medo de Deus. Medo de Deus, qualquer momento. Se errar com Deus, vacilar com Deus, ele vai e destrói mesmo, mata mesmo. Não. Deus, ele conquistou os anjos que ficaram lá através do seu amor e da sua benignidade e da sua bondade. Entenderam? Então Deus cria o homem. E Deus cria os animais. Deus cria os vegetais. Por que Deus cria os vegetais? Você vê que é uma hierarquia. Os vegetais são para que os animais venham se alimentar e nós também venhamos a se alimentar. Mas também os vegetais, Deus criou os vegetais e os animais comem os vegetais e nós comemos os animais. Ou seja, há uma hierarquia para uma cadeia de alimentação. Tudo perfeito, Deus cria tudo perfeito. Vem um homem, peca, quebra de novo a justiça, aquilo que foi perfeito, nada sobrando. Nada faltando. Ou seja, tudo onde não há justiça,
onde não há justiça, é algo imperfeito. Tudo que o homem faz é imperfeito. Pode ser a casa mais linda, pode ser o arquiteto Oscar Niemeyer, que morreu faz pouco tempo, com 100 e poucos anos, 102, alguma coisa assim. Pode ser o homem mais inteligente, ele pode fazer uma casa linda, mas aquela casa, se você buscar, vai ver imperfeição. Por quê? Porque o homem não é perfeito. Deus, ele é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Quando Deus criou, fez a